O Gustavo Soler falou que o John Arias deve estreará, né, Soler? Isso. No final de semana. Tem jogador que a gente fala assim, será que vai dar certo? Esse não tem como fazer essa pergunta, né? Acho que não cabe, né, cara? Acho que a pergunta cabe, claro que cabe. O John Arias? Claro, até pelo valor que foi pago, né? O John Arias, ele vai ser muito cobrado. Da mesma forma, são muito parecidos os casos do John Arias no Palmeiras, do Gerson no Cruzeiro e do Lucas Paquetá no Flamengo. São grandes contratações, ninguém discorda, né? São grandes jogadores, mas como o valor pago foi muito alto por esses jogadores... Cobrança. Então a cobrança também será proporcional. Tem que jogar bem todo dia, todo jogo. Um jogador que custa 25 milhões de euros, que é o caso do John Arias, ele tem que estar desempenhando em altíssimo nível sempre. Não, e a cobrança sobre o Paquetá, Galvão, ela já começou naquele jogo contra o Corinthians, né? É isso. Se um outro jogador tivesse perdido o gol, não teria a mesma repercussão. Claro, é assim que funciona. É desse jeito mesmo. O Gerson no Cruzeiro também, né? O Cruzeiro, hein? Que fizeram lá pro Cruzeiro que coisa, né, cara? Em Minas, cara. Que vergonha. Não, o pior foi o América, né? Então, tiraram o time do Kleberson, meu. Mandou repetir a cobrança. Tiraram o time do Kleberson. Vergonha, cara. Fizeram de tudo na última rodada do Campeonato Mineiro. Um negócio... A gente fala de arbitragem aqui. É uma das coisas mais escandalosas, cara, dos últimos tempos. A gente fala de arbitragem daqui... E as outras também são péssimas, e esse é o problema, que depois no Campeonato Brasileiro todos são esses caras que apitam os jogos dos paulistas. Mas os caras sofrem com os nossos e a gente sofre com os deles também. É isso, o John Arias do Fluminense da Copa do Mundo de Clubes, é indiscutível. Acima da média, né? Esse cara foi seleção das... Tem noção? Um jogador do futebol brasileiro na época foi seleção da Copa. Tinha Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, que foi o campeão, Juventus, e um cara do Fluminense foi seleção da Copa. Então ele jogou demais. Ele foi o melhor jogador do Mundial de Clubes, tirando os times europeus. Foi o John Arias. Ele jogou demais. Foi o John Arias. Agora, ele jogou demais mesmo lá, mas não jogou no Wolverhampton tanto assim, então... A gente vai esperar para ver. Ele mais 10, Dodi? Aproveita. Não, ele mais 10, não, tem bastante gente aí. E um desses, eu vou aproveitar e perguntar para o Soler do Paulinho, né? O noticiário do Palmeiras hoje fala que o Paulinho estaria avançando em termos de recuperação e próximo de retorno, mas o Palmeiras não estabelece nenhuma possibilidade de data para ele voltar, Soler? Não, o Palmeiras trabalha com tudo fechado, tudo trancado sobre o assunto Paulinho, né? Por sinal, na sexta-feira... Lá na academia de futebol a gente perguntou para algumas pessoas do Palmeiras como é que ele estava, e aí todo mundo trata como extremamente positivo. O Paulinho não sente dores. Ele não sente mais nenhum tipo de dor relacionada à cirurgia, à segunda cirurgia que ele passou na canela. O Paulinho, ele já está trabalhando com bola, por sinal, no sábado ele treinou uma parte da atividade com o próprio John Arias, já que o John Arias treinou separado porque ele não ia para o jogo de ontem. E aí, no entendimento do Palmeiras, eles não tratam o Paulinho como uma transição física, porque o Paulinho ainda não treina com o restante dos jogadores dividindo bola. O Paulinho, ele vai lá, dá 2 passos para um cara, troca uma... que nem ele fez com o John Arias, os caras petecando bola, jogando uma altinha, mas então o Palmeiras não trata o Paulinho ainda como uma transição física. Não simula jogo isso, porque ele ainda não toma porrada no treino. Mas as evoluções do Paulinho estão agradando sim dentro do Palmeiras. O Palmeiras continua, mesmo a 7 chaves, algumas pessoas continuam dizendo, né, dentro do Palmeiras, não, em março a gente consegue colocar o Paulinho em campo. E aí, aquela questão... conseguir também em março, vai colocar quando? É que a grande questão do Paulinho, dessa cirurgia, é que a cirurgia tem que cicatrizar 100% e o osso dele não pode correr o risco de abrir de novo. Então, por isso que também é um tratamento que não tem um prazo definitivo, mas dentro do Palmeiras trabalham sim com a possibilidade de em março ele já ter condições de ser relacionado. Você tem Paulinho, John Arias, você tem o Andréas Pereira, que está pegando uma sequência muito boa de jogos, o Marlon Freitas, que dar um outro toque pro time, tá? O time do Palmeiras é muito forte, isso é indiscutível, já era forte, eu acho que está mais forte agora, mas não tem um elenco ainda, acho que quando o Palmeiras... Não é aquele primeiro elenco do técnico do Abel Ferreira, não é? Você vê quando o Palmeiras joga com um time totalmente reserva, por exemplo,
me corrijam aqui se eu estou errado. Sim. Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Sim. É difícil de assistir, te confesso. Porque Quando não estão essas feras todas. Só Não, o e time ontem- todo reserva não é a mesma coisa. Ontem o Palmeiras jogou bem a partida contra o Guarani. Era pra ter vencido, né? Acabou que empatou o jogo, mas era pra ter vencido. Os deuses do futebol não deixaram o Palmeiras vencer para não ter clássico, né? Agora, é verdade. Agora, os pontos frágeis da equipe, muito claros, foram esses reservas aí citados pelo Noriega. É uma diferença absurda, cara. São jogadores que não têm o mesmo Por sinal, nível. sexta-feira, Galvão, Nem perto. teve um cara importante do Palmeiras, que faz parte da alta cúpula, né, perto da chefia, dá uma cornetada lá no Emiliano Martins e falou, pô, se o volante da seleção uruguaia nos ajudasse um pouco mais, a gente não ia estar tentando trazer um volante ainda nesse ano, né? Então, mas já percebeu que Emiliano Martins, cara, Contrataram é aquilo. errado. Exato, é o jogador que só vai tocar pro lado, não vai fazer muita coisa não.